Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode o que Vier. Fernando, dá um recado pro pessoal, o que é para eles fazer? Pessoal, você que está em casa, não deixe de curtir a gente, vai lá nas nossas redes. Tá no Instagram, tá no Instagram, Facebook, YouTube. TikTok. E os nossos patrocinadores. Aqui o Elon Musk não pega nós. Não pega não. Nem o Xandão. Não, jamais. Jamais. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Você mora em Mogi. Sim. Você já teve que andar com alguém aqui em Mogi empurrando uma cadeira de roda ou você já ficou com a mobilidade comprometida? Fiquei. E aí? Verdade, agora eu estava lembrando. Foi fácil? Não, foi nada fácil. Não dá, Foi né? nada fácil. Difícil, né? Difícil. E foi só por um... E foi só por um período que eu fiquei travado durante setembro a novembro. É verdade, eu tive E já sofreu? Essa experiência. Sofri. Hoje a gente vai falar Sofremos. com uma galera aqui que conhece mais história para contar pra gente. Maravilha. Bastante experiência em Mogi. Hoje o assunto é muito... Hoje o negócio tá sério. Hoje o negócio... Vamos tentar controlar. Hoje nós vamos colocar NBR 90-20. Tenta controlar, e se controla. Vamos deixar o povo falar, tá bom? Ok. Gente, então, obrigado, Branca, obrigado, Johnny, pela presença de vocês. Uma satisfação ter vocês aqui. Daqui a pouquinho vai entrar a Thaís também, né? A gente vai fazer aqui uma pausa para os nossos patrocinadores. Hoje a gente tem 3 entrevistados. Três Tá ficando entrevistados, muito a gente- chique. é. Depois vai ter que fazer mais uma segunda, terceira edição. Exatamente. A gente pra- vai precisar aumentar esse período aí, Marcão. É isso mesmo. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, Marcão. A gente ficou muito feliz com a oportunidade que você e o Fernando estão dando para a gente falar aí no Pode o que Vier. Aqui, meu amigo, você vai ver agora a sua audiência, como é que vai crescer. Aqui o negócio é Agora doido. Vai explodir, vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Aqui você vai ver. Vai colocar Vai lá lá. pro alto. Aqui é o Sim. start. E assim, é um tema que é muito contemporâneo e poucas pessoas dão a oportunidade para a gente conversar sobre essa questão que é latente na sociedade, né? A inclusão da pessoa com deficiência, né? E a inclusão na mais abrangente poder que essa palavra tem, que incluindo em todos os segmentos, escola, saúde, esporte, trabalho. E aí é muito interessante, porque hoje a gente também convidou para participar aqui da nossa conversa a Branca, que vai estar nesse primeiro corte, a Thaís, que vai entrar depois, que são as pessoas que entendem muito do que é incluir, porque elas são mães. Elas vivem, né? E é muito interessante, porque quando a gente fala desse universo de pessoa com deficiência, é um ambiente dominado por mães. Então eu vou passar aqui para a Branca e vou falar, Branca, se apresenta e fala como é ser mãe. E ser mãe do Hugo. Boa noite, gente. Boa noite. Sou mãe do Hugo, meu filho é autista, de 7 anos. E assim, é um desafio, na verdade. Porque acho que a inclusão, na prática, ela é desafiadora em todo sentido, principalmente inclusão escolar. As mães das crianças autistas, elas sofrem diariamente para tentar fazer o básico para essas crianças serem incluídas. Porque se a gente fosse cobrar o que realmente eles merecem, o que tem que ser, adaptação de material, acompanhante escolar, já isso praticamente não Inclusive existe. tem lei, né? Exatamente, por lei. Por lei, né? Fazendo Fazendo a a lei, lei- não se faz. Então, assim, o Johnny, ele fala muito, quando eu conheci o Johnny, que eu comecei a frequentar o Paradesporto, ele fala muito assim, que inclusão, ela é atitudinal. E isso, no dia a dia, a gente sente isso na escola, porque muita coisa depende realmente de política pública para acontecer. Mas muita coisa daria para fazer. Atitude da escola, da direção, coordenação, né? Então, por exemplo, às vezes a criança, meu filho mesmo, que não ficava dentro da sala de aula, meu filho que não conseguia entrar no refeitório. Então, muita coisa a escola pode fazer. O que acontece, por exemplo, muito nas escolas hoje em dia, às vezes demora 2, 3 anos para a gente conseguir um acompanhante escolar. Quando esse acompanhante chega, a escola... De repente, você chega lá na escola, trocou o acompanhante. A escola não avisa. Então, Pro autista, então, isso é um... o autista, é um ele caos, precisa de previsibilidade. Então, fazer isso com Perfeito. qualquer criança não é legal, ainda mais com autista. E esse ponto é muito interessante, porque como o Fernando colocou, Marcão, a legislação, ela contempla esse direito para a pessoa com deficiência. Só que, de novo, o papel, ele é frio. A gente precisa dessa troca humanizada. Então, tem um significado muito grande, não é, Branca? Sim. Quando acontece essa troca, que a diretora comunique. Isso, aí às vezes a pessoa fala, nossa, mas essa mãe queria o quê? Queria
deveria, né, chamar essa mãe e ter uma reunião minimamente com a escola, com a direção, falar, olha, vai acontecer isso. Nem isso a gente está pedindo, mas não acontece o básico, um recadinho na agenda, olha, a partir de amanhã não vai ser essa acompanhante mais, ela vai para outra escola, vai acontecer alguma coisa. Nada, não tem um telefonema, nada. Isso acontece constantemente, eu digo mesmo, diariamente acontece. Vocês são de Mogi? Isso. Sim. De Mogi. E você está falando de escola pública. Tô falando. Mas meu filho já estudou em escola particular. Okay. Eu tirei ele porque a inclusão é tão quão difícil. Certo. É igual. Porque, inclusive, tem escolas particulares que falam, nós somos inclusivos. Só que a primeira crise ou a primeira coisa que a criança faz, a escola liga para a mãe e fala, vem buscar o seu filho. A mãe paga a mensalidade normal, integral, Sim. o filho fica 10, 15, 30 minutos, vem buscar seu filho. Mas a questão, assim, não manda um recadinho, não manda nada. Às vezes a diretora pode colocar um cordão que seja na cadeira para a criança ficar balançando os pés. Então, são coisas tão mínimas que todo mundo pode fazer, que é aquilo que o Johnny fala, é atitudinal. Não precisa necessariamente Será que muito. falta treinamento? Falta. A capacitação de professor, por exemplo, que perfeito. não tem, que é muito difícil, aí dependeria realmente de políticas públicas. Mas atitude, tem escola... Alguma coisa, projeto anti-bullying, alguma coisa nesse sentido, que são Sim. coisas simples de fazer. Uma sensibilização até dos alunos. Sim, Né? por exemplo, no Dia Nacional, no Dia do Autismo, fazer alguma coisa. Então, existe uma série de coisas, mas... É que o autismo tem uma questão específica, né? Não está escrito no rosto da pessoa que ela é autista. Então, muitas vezes, as mães elas passam por algumas situações que o garoto está com uma estereotipia ou está com uma ecolalia. O que seria isso? Vamos pensar em ecolalia. O garoto está repetindo várias vezes a mesma palavra. Tem gente que pega e olha e fala, seu menino não fica quieto, não? Não sei. Primeiro, todo mundo pensa que é uma criança... A mulher dele fala isso dele também. Então, e pega, chega, dá uma bronca, só que não entende que do outro lado tem um cuidado, precisa desse cuidado especial. Mas o que é muito interessante, que eu admiro muito na Branca e no Helder, que é o marido dela, a forma que eles criam o Hugo é um cara fora de série. E fala aí, Branca, o quanto o Hugo te surpreendeu, porque daí vale Ele muito... tem 8 anos, Branca? 7. 7? 7 anos. A gente tem uma fala que é assim, ó, diagnóstico não é sentença. Ok. Então pensa assim, tem muitas pessoas que escrevem sobre a questão do afeto e o autismo. O Hugo, ele abraça a gente, beija e fala que ama. E demonstra isso, não é uma questão fria. Então, explica um pouco esse outro lado e o quanto o Hugo te surpreende, Branca. Porque eu acho que a escola tem sim a sua responsabilidade quanto a essa questão educacional. Só que o nosso alicerce é a nossa família. E, de novo, a forma que a Branca e o Helder cuidam muito bem do Hugo, isso é imprescindível. Sim, acho que é um conjunto, né? A escola, a equipe multidisciplinar que cuida, que faz todo o tratamento, a família, mas a família sim é muito importante. O Hugo, a gente vai aprendendo, quando a gente leva a criança para terapia, a gente também aprende, os terapeutas ensinam a gente a lidar, né? Então a gente vai aprendendo. No meu caso, fui aprofundando também, fazendo curso, pedindo ajuda, e aí fui fazendo todo um processo ali com o Hugo. Ele começou a falar com 3 anos e meio. Aí depois a gente foi fazendo... Foi tudo passinho de formiguinha, uma coisa de cada vez. Ele conseguiu entrar na escola. Ele não conseguia ficar dentro da sala, nem entrar no refeitório, mas hoje em dia ele consegue. Então, tudo aquilo que eu falo de novo, que o Johnny fala, atitudinal. Ele teve uma professora, inclusive uma professora de escola municipal, que foi um anjo, que ele não entendia nada, porque a criança, o autista especificamente, ele entra ali, é muito difícil para ele entender tudo aquilo. O que é a escola? Que ambiente é esse? Como que funciona? A escola é um ambiente complexo, porque tem horário, tem regra, tem tudo, né? Então, ele entrava, ele sentava, a professora, ela mesma, tirou foto de todos os ambientes da escola, ela colocou no armário, ela escreveu o nome dele, para falar, Hugo, quando você chegar, você senta aqui, ó, seu nome. E aí ele começou a entender por onde entra, onde que senta, porque tem que ensinar detalhes. Aí ela fez um cronograma assim, ó, você vai chegar, você vai sentar. Depois
Depois da hora, a gente vai para a hora do leite. Depois volta para cá, faz lição. Ela foi colocando desenho, a gente chama de PEC. Uma isso, agenda, né? assim. Isso. Aí porque eles são muito visuais. Meu filho é totalmente visual. Então, ele tem aquela compreensão, olhando assim. Então, foi acontecendo tudo isso. Por isso que dá para se fazer muita coisa, dá para incluir. E hoje o Hugo, ele foi alfabetizado com 4 anos. Ele lê, escreve, ele tá na escola. Cara, é um gênio. Ele é show de bola. Mas foi você que diagnosticou, vamos dizer assim, que olhou e falou... Percebeu. Na verdade, assim... Porque foi 3 anos e meio, você já Na verdade, foi... na amamentação, eu já ficava... Mulher sente, né? É, Então, né? por mais que todo mundo fala ao contrário, aquela pulguinha atrás da orelha, eu amamentava ele nunca olhou pra mim. E todo bebê olha pra mãe na amamentação. E eu chamava atenção, passava batom, fazia tudo. Ele nunca me olhou. Então, aquilo ali já me deixava meio assim. Mas foi uma série de coisas que foi acontecendo. Tudo aquele autismo clássico que o pessoal fala, né? Vai empilhando carrinho, não olha, você tá chamando, ele não responde. Então, mas ele tinha acompanhamento pediátrico e essa negação, ela acontece até hoje. Eu falar isso, e a pediatra fala, não, tá tudo bem. Nesse marco de desenvolvimento da parte médica, tá tudo bem. Ele andou, ele come papinha, faz isso, faz aquilo, coisa da sua cabeça. Mas, assim, eu chegava dentro de casa, a situação era outra. Então, eu falei, não é coisa da minha cabeça. Mas, às vezes, também acontece o contrário, né? Também a mãe nega, às vezes, né? Sim, Acontece também essa... acontece de professora... Não tem como, por mais que a mãe não perceba em casa, que às vezes acontece, ou a negação é tão grande que a gente não quer ver, também acontece, porque a verdade é que ninguém engravida querendo falar, ai, se Deus quiser, meu filho vai vir autista. Isso é uma realidade. É igual quando eu era menino, eu nunca pensei, eu quero ficar careca. Quando você resolveu, né, sua vida. Então, você pode ver, todo mundo, primeira coisa que fala, é menino, mas vem com saúde, ninguém pensa em nada, se é saúde física, mental, ninguém... Sempre coloca que a deficiência não é um estado desejado. Então, por exemplo, o Brasil é referência no futebol de amputados, já ganhou um monte de competição. Só que eu não vejo ninguém pegar, por exemplo, uma moto e falar, nossa, hoje eu vou pegar a moto, quero sofrer um acidente porque eu quero jogar na seleção de amputados. Então, não é um estado desejado. Perfeito. Então, por isso que tem essa questão desses tabus, né? Teve um caboclo do Brasil que tirou um dedinho, né? Pra ter um benefício. Pra ter um benefíciozinho do governo. O assunto não é sobre isso hoje. O assunto não é isso hoje, não. Agora, falando em comportamento e atitude, seria legal se você pudesse dar dicas assim do que não fazer, né? Quais são os maiores foras que podem incomodar, por exemplo, a criança, pra gente não fazer, né? A pessoa que estiver assistindo aprender. Vamos fazer o jogo aqui, Branca. Você fala um, eu falo outro. Vamos lá? Opa, legal. Ele nem tem cara de autista. Não é, Branca? Cara, solta outro aí, vai lá. Ele é sem educação. Ele sempre faz mãe assim? Birrento. Deixa eu ver, mais um. Não social. Não sociável. Não social. Por que ele gosta tanto de ficar girando essas coisas? Mas uma vez que, por exemplo, os colegas ou quem está ali no ambiente, eles sabem do diagnóstico. O que ele não deve, por exemplo, pode abraçar? Ou isso depende? Como que é? Porque falam que às vezes assusta, não sei. Tem criança que gosta, tem criança que não. Não se sente confortável com o abraço. Isso é tudo questão de perguntar mesmo. A criança pode perguntar para a professora perguntar para a mãe e falar, ele gosta de abraço, ele gosta de aperto de mão, porque tem criança que realmente não gosta. Eu acho que a gente, assim, não faz mal perguntar. Exatamente. Eu acho que nós temos que tirar essa barreira, quebrar essa barreira, né? Gelo, Você isso aqui, ele é diferente, o que ele tem? Ele é autista. O que eu posso fazer com ele? Né? Eu acho que tem que ir quebrando esse gelo. Acho que a comunicação é a base de tudo, né, Com Branca? certeza. Não pode ter medo de errar. Tabu, eu acho que é ruim, né? Ficar com muito... Marcão, eu tava dando aula de basquete. A aula tava um sucesso. Tinha 2 garotos na aula. Aí, Fernando, o garoto fez a cesta. A hora que o garoto fez a cesta, a primeira coisa que eu fiz foi bater palma. A mãe esqueceu de me avisar que esse garoto não gostava de palma. Acabei com a aula ali mesmo. A mãe toda... Johnny, não podia bater palma. Não sei. Eu falei, eu não sabia, você não me comunicou. Eu não fiz por querer. E assim, as mães são amor puro. São leoas também.
para defender ali os seus filhos. Mas são amor puro. Não, Johnny, me desculpa, eu não sei o quê. Então, no caso, a gente não pode ter medo de errar também nessa relação. Não é? Igual a gente pega e vai lá, às vezes, um apelido que o amigo não gosta. Não, tá bom, até aqui você pode me zoar à vontade. Daqui para cá eu já não gosto. E aí que a turma zoa mais. Aí que o negócio... Mas isso estava lá em 1980. Hoje em dia o bicho pega, não pode zoar. É verdade. E um ponto que é muito interessante é isso. Eles são muito abertos. Só que tem aquela questão da especificidade. Muitas vezes o cara gosta muito de número. E aí você vai ficar forçando ele numa questão que ele não tem aptidão. A gente tem um garoto chamado Lucas no projeto. E ele gosta muito da questão do transporte coletivo. Ele sabe todas as linhas de ônibus e ele sabe os itinerários. Então você quer ir de um lugar da cidade para outro, você pergunta para ele, ele sabe, e a batata. Aí eu pego e aperto ele, falo, Lucas, e o nome do motorista? Daí ele, Johnny, aí você já quer saber demais. Aí também. Isso que o Johnny falou é legal, você até perguntou, o que a gente faz, né? Uma das maneiras da gente chegar no autista e virar brother é falar sobre um assunto em comum que ele gosta. Aí já era. Igual meu filho gosta de país, bandeiras, futebol, aí você começa a falar, ele já cresce, já começa e já vira amigo. Tem que ter a sensibilidade de perceber, né? Isso. Onde que tá o hiperfoco, Sim, assim, né? Exatamente. Muito bacana, bacana. Essa é a pegada. A gente acabou de fazer um atendimento desse, de um garoto, né, que foi no projeto agora para poder conhecer uma modalidade, a gente descobriu do que o garoto gosta e já era, vai em cima disso. Eu vou te falar que sem a Carol vai gostar muito desse podcast. Porque a Carol dá aula... Na verdade, as nossas esposas são educadoras, né? Legal. São professoras. Do Gutenberg e da Escola do Universo. Legal. E a Carol, ela tem... Aí eu, não por ser minha esposa, mas aí eu falo que ela tem muito essa percepção, muito essa sensibilidade. Legal. E ela busca muito isso. Nós temos na nossa igreja também, a gente tem essa... Legal. Né? Mas E aí a gente consegue. E aí, entrando nas outras acessibilidades, eu sou arquiteto, né? Daí já é outras coisas Isso é top demais, né? que a gente estuda. Era para fazer engenharia. Aí ele ficou com preguiça. Ele falou, puta, matemática, física. Ele falou, não, acho que eu vou na metade do caminho aqui. Eu vou ser arquiteto. Que da hora. Ele prometeu para a família que ia fazer engenharia. Aí chegou na hora lá... Eu vou para esse aqui. A turma inteira da Edificações foi para engenharia. Eu não. Fiz comunicação. Tá dentro, tá certo. Você deu certo. Nem arquitetura nem conta. Não, vou na comunicação. Né? Eu já fui para educação física, que era mais tranquilo, sabe? Você falou da sua esposa ser professora, aquela questão que... quando eu descobri, quando eu suspeitei, né, do diagnóstico do meu filho, as mães que não têm essa ideia, ou que às vezes suspeita, mas vamos empurrando com a barriga, que às vezes a criança vai pegando maturidade, vai desenvolvendo, né? Quando cai na escola, aí sim. Se a professora chamar, porque a professora está acostumada, a professora, o dia a dia dela é aquilo ali, que aquele monte de criança. A professora pega muito fácil. Se ela te chamar para conversar, mãe, tá acontecendo isso. Ainda assim, tem mães que negam, mas se a professora chamar, acho que o maior alerta é esse. Né? Não é por acaso, né? Não é. É porque... E tem que correr atrás mesmo, porque... Quanto antes, melhor, né? Um diagnóstico precoce faz toda a diferença. Ali na sala de aula você percebe, talvez, o autismo, a pessoa que tem a deficiência na visão, né? Você fica olhando ali, daí você percebe. Auditivo também, né? Várias outras, né? Hiperatividade, que hoje também realmente... Quando eu perguntei da escola particular, ou no caso que é a pública, né? No caso a municipal, que vocês estão... onde o Hugo estuda, porque aí eu percebo assim que, pelo menos nas escolas onde a Carol participou, então ela já tinha mais essa percepção, entendeu? De adaptar o conteúdo. No caso da Escola do Universo, como ela não tem... Vou começar a pedir patrocínio da Escola do Universo. Vai Vou começar a pedir. Falar pra Débora lá. Tá fazendo merchan de graça. Sim, já era. Me ajuda aí. Como não é apostilado, então todos os
os professores começam a adaptar a Legal. lição, né? E fora também a equipe multidisciplinar, né? Que daí Sim. começa a distribuir para todo mundo, né? Psicólogo, psicopedagogo e por aí vai. Ainda falta bastante psicólogo em escola municipal. Falta, a né? gente está precisando melhorar isso aí também, né? E tem os Quem sabe? AT, né? AT, que é um É. acompanhante. Que deveria ser um psicólogo, mas não é. Mas se for uma pessoa que está ali na atitude de ajudar, com bom coração, já tá valendo. Que isso é né? lei e o Hugo tem esse direito. Tem esse direito, mas tem crianças que já está há 2, 3 anos na fila de espera. Ah, tá. E o Hugo Não é tem? Hugo tem. O Hugo tem. Hugo tem. Mas o ponto interessante que a Ale falou, a gente sempre esbarra na questão formação e vocação. E para trabalhar com pessoas com deficiência, você tem que ter vocação. E não é nenhum bicho de 7 cabeças, é o segundo mandamento de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Porque o exemplo que eu sempre trago, os meus alunos de educação física iam fazer estágio lá conosco, aí eu falava, daqui a pouco precisa passar a sonda no rapaz ali. Pô, mas como assim, Johnny? Eu estou estudando educação física, eu não tenho que passar a sonda no rapaz que é tetraplégico. Ele tem. Vamos lá, tem que aprender. Estágio é para... Não, Joe, os caras começavam a suar. Por quê? É um procedimento muito particular. Aí os caras, pô, Johnny, mas não dá. Falei, tá bem, então esquece que aquele cara, você não conhece ele. Pensa que é um irmão seu que sofreu um acidente. Ou pensa que é seu pai. Você primeiro vai falar, pai, peraí que eu vou fazer um curso para aprender a trocar uma fralda, passar uma sonda e depois eu venho te trocar. Não. Precisa do quê? A gente precisa ser vocacionado, a gente precisa se dedicar com carinho e com afeto. Eu aprendo muito com essas mães. Muito, 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 muito mesmo. Por quê? Elas, quando recebem o diagnóstico do filho, tem muitos médicos que não passam de uma forma humanizada, né, Branca? Como é que foi? Você chegou lá, o doutor falou o quê para você? Alguns têm até a negação, né? Primeiro vem tudo, não, seu filho não tem nada, coisa da sua cabeça. Isso é um ponto que todas as mães passam, a maioria. Negação por pediatra ainda acontece. Aí passa para um neuro, passa para outro. E às vezes tem neuro ainda assim, que fecha e fala assim, passa um papel e fala, seu filho é autista, já passei aqui as terapias necessárias. Desse jeito. Como assim? Né? Quando a gente recebe esse o que é autismo? Como que lida com isso? Então, eu acho que falta ainda essa compaixão mesmo com o Essa outro. humanização né? mesmo, Falta. sensibilidade. Sensibilidade. Tem médicos, sim, muito bons, tem professores muito bons, tem gente que acolhe, mas ainda assim tem muita gente assim. As pessoas mais vulneráveis, que às vezes precisam de um serviço público ali, mais distante, Entendi. essas pessoas são mais assoladas ainda, né? Sim. Sim. Porque, por exemplo, existe a questão das pessoas que têm intolerância a algum tipo de alimento específico. Existe, de novo, a lei que essas pessoas têm direito a uma dieta especial, ou seja, uma merenda especial. Então vamos pensar, o Marcão tem intolerância à lactose. Nós saímos para o recreio da escola, nós 3 vamos comer a merenda que está dando lá, só que a merenda do Marcão é diferente. Então é um direito dele. Só que as mães mais simples, elas muitas vezes não conseguem ter força nem para buscar esse direito. Porque pega e fala, nossa, eu vou chegar lá na escola, vou falar, vão pensar que eu sou chata. Então tem todo esse... Tem uma série de complexos, né? Sim, sim. Vem de uma educação, às vezes, que... Então, é verdade, é pela educação mesmo, né? que não, já... O que Não, já é tem demais. escola que já tem escola que fala, não vamos dar abertura para mães de autista falar. Tem escola que tem. Você tá de brincadeira. Tem. E lá no seu canal, Porque- você ensina essas dicas? Dou todas as dicas. É. Porque, na verdade, tem também... A escola poderia fazer, por exemplo, tem reunião de pais, né? Toda escola tem. Não fazem reunião de pais de autista. A gente, por uma pressão de tanto pedir, fizeram uma vez. Porque elas não querem ouvir a opinião, não querem acatar, muitas vezes. Porque a gente vai dar o quê? Dicas que não vai depender de dinheiro, não vai depender de nada. É coisa que, assim, escreve um comportamento, recadinho né? na Sim, é agenda, uma comportamental. coisinha Sim. para ajudar. É. Porque a gente pede coisa mínima, mas que no dia a dia vai fazer uma coisa muito grande. Que É. para um é muito pouco, para a gente é... né? Um telefonema para a gente é muita coisa. E vai favorecer a todos, né? Exatamente, mas não fazem. Aí, Horrível. às vezes, promete. vamos fazer então a cada 3 meses, mas escola nenhuma faz. Isso não faz nem no particular, nem no municipal. Sim. Elas não querem ouvir as mães.
Olha Branca, só. e falando de mães, como o nosso tempo aqui também está corrido, né, Marcão? Daqui a pouco a gente vai receber a Thaís. Se você tivesse alguma dica para dar para as mães que às vezes estão passando um momento que elas não estão muito bem, que elas não estão muito legal, ou acabaram de receber o laudo ali do filho, o que você deixaria de dica para essa mãe? Eu acho que procurar outras mães. Porque, assim, acho que nem dentro da nossa própria família as pessoas não compreendem. Fazer Não uma adianta. rede mesmo, né? É. Uma rede E a rede de apoio, às vezes, ela é. não está dentro da família. Porque tudo na vida, eu falo, que a gente só sabe quando a gente passa na pele. A dor que uma mãe sente, ou uma dificuldade, é só conversando com outras mães. Às vezes tem uma mãe que fala assim, eu vou ter que medicar meu filho, que também é uma dor, porque ninguém quer ficar medicando o filho. Então, quando chega uma e fala, eu vou ter que medicar meu filho, o que eu faço? Eu sempre falo, conversa com outra mãe que dá essa medicação. Então, quando a gente se une, as mães, a gente troca ideias e vai trocando, então fica mais fácil. Perfeito. Então, tem que procurar e fazer amizade com outra mãe. Aproveita e fala pro pessoal que vai assistir aqui a gravação, como que te encontro, né? No Instagram. Ah, sim. Pode Eu falar. tô no O Mundo Azul TEA. Então, quem quiser mandar mensagem, quem quiser me procurar, a gente também tem grupos de mãe, a gente se encontra no Paradesportos, a gente sai para tomar café, então a gente faz piquenique para levar as crianças, porque também acontece isso, depois de um diagnóstico, o próprio meio ali vai modificando. Uns vai se afastando, outros não, então a gente vai se fortalecendo. Então né? tá no Instagram, né? Tá, O Mundo Azul O Mundo Azul TEA. Isso. Muito bom. Muito Thaís, bacana. muito bacana. Branca, muito obrigado. Mandou um abraço pro Helder também. Sim. É muito bacana porque o Hugo tem a mamãe e o papai ali junto. E o Helder também é um cara pô, fora de cara. série. Eu acho que vale a pena depois vocês marcarem um bate-papo com os pais. Com os pais, né? É, porque acaba sendo poucas famílias que têm essa estrutura. Normalmente é um ambiente dominado pelas mães, as mulheres sim. que... Então, Verdade. Muito bom. A gente vai fazer agora uma troca de troca? entrevistado? Sim. Olha, vamos fazer uma mágica então. Vamos fazer uma mágica. Ó, o Danilo, Pausa para os nossos o patrocinadores. professor vai fazer agora um. Prazer. Boa noite. Obrigado. Vamos lá. Thaís é uma pessoa muito especial. Tive a oportunidade de conhecer ela há pouco tempo, mas tem uma história incrível, né? E tem uma grande influência nas redes sociais, junto com a família dela, junto com o Lucas, né? E é a primeira vez que ela participa de um programa assim. Então, obrigado pela oportunidade que vocês estão dando, né, Imagina. Thaís? Eu agradeço muito. A alegria é nossa, vamos ouvir tua história. Porque a história do Lucas é uma história maravilhosa, assim, no termo de reabilitação. Tudo que aconteceu foi muito difícil para nós, para mim como mãe, para o meu marido, para minha família, mas nós lutamos e estamos lutando até o fim. Então, tenho muito para falar para vocês sobre inclusão, sobre cuidados, entendeu? Sobre amor, dedicação, força. Tudo isso faz parte desse nosso mundo e principalmente das mães atípicas, que são muitas vezes esquecidas, mas é o ponto mais importante, não só as mães como o pai, como o meu marido é muito, muito presente na reabilitação do Lucas. E é muito importante isso, essa entrega depois para nós, porque é difícil. Muitas pessoas não enxergam isso também. Você pode dar um contexto assim para quem está assistindo que não é seguidor do seu canal e entender um pouquinho a história? O Danilo já liberou lá já pra gente começar? Tá gravando? Já? tá rolando, tá. Então vamos embora. Vamos lá. Lucas, dia 16 de maio de 2022, voltando de uma festa, estávamos eu, pai, o irmão mais novo, eu tenho 3 filhos. O Lucas é o do meio, hoje com 20 anos. Quando aconteceu o acidente, ele tinha 18 anos. Nós estávamos voltando, era num domingo, e já estava batendo quase meia-noite, vamos embora, que amanhã todo mundo trabalha. Principalmente o Lucas também trabalhava. Aí voltando, Lucas pegou ali aquela rua da Júlio Simões, a estrada dos Canudos ali. E nós, o pai, eu e o irmão, viemos pela Havan.
Então nós se desencontramos. Lucas quis cortar caminho. E ele estava com a moto dele, uma moto dos sonhos dele, que ele conquistou trabalhando com a ajuda do pai. Lucas estava no 3º semestre de Direito na UBC. Ele sempre foi muito inteligente. Ele trabalhava numa padaria de pães finos, que é do lado do Extra ali. O pessoal Glimber? Isso, do Glimber. Ele ficava na parte de dinheiro ali, de recebimento. O Lucas era muito conhecido ali, era muito responsável. Era não, que ele porque ele está vivo, para a glória de Deus, né? Mas, voltando, nesse intervalo, a gente se separou, ele estava com a moto dele, ali tem um semáforo, né? Ele não conhecia muito o local onde ele estava ali, andando ali com a moto naquele horário. E 2 indivíduos com uma moto vieram atrás dele para fazer a tentativa de assalto. E o Lucas estava com a moto em movimento. Então ele não parou. Não sei o que aconteceu na cabecinha dele naquele momento. Ele não parou. E nessa que ele não parou, ele não conseguiu fazer uma curva e a rua, tá? E tinha alguns buracos. Então ele se perdeu, tá? Ele se perdeu nessa rua e bateu entre o poste e o muro. Estava ele junto com um amigo que cresceu junto com o Lucas, o Gustavo. O Gustavo, ele quebrou a clavícula e quebrou o fêmur. Porém, o Lucas bateu a cabeça e não quebrou nada. Ele só bateu a cabeça. Porém, o que aconteceu? Lucas, eles estavam com capacete, mas o talabarte estourou. Com a pancada que foi de frente, Lucas tem aqui a cicatriz da frente, mas com o chicote que foi, né? Que foi para a pancada, o talabarte estourou e ele bateu o lado esquerdo, aonde foi a lesão subdural dos 2 lados e axonal difusa. Meu filho, quando é difícil a gente relembrar, né? Mas eu quero contar para vocês detalhado. Porque foi muito difícil para nós, foi um momento o pior da minha vida e é merecido. Ele já é conhecido muito pelo Instagram, para fora do Brasil, com muita gente. Amo o Lucas de paixão. Vocês podem abrir o Instagram do Lucas, que vocês vão ver que ele é muito amado. Porque o Instagram dele nasceu, né, Thaís? Depois do acidente, como é que foi essa questão? O Instagram dele já era dele, mas ele tinha o quê? Uns 1.700 seguidores, né? Aí eu usei o próprio Instagram dele para começar a divulgar o trabalho de reabilitação desde quando ele estava em coma vigil. Correto. Eu tenho muito para contar. Vamos voltar um pouquinho, Johnny? Sim. Aí a primeira pessoa que chegou ali onde aconteceu o acidente, o segundo, o amigo dele, liga para minha tia. Eu estava a 5 minutos do Lucas, na parte de baixo, na rua de baixo. Quando ela me ligou, eu atendi e falei assim, olha, seu filho sofreu um acidente. Eu não consegui ter nenhuma reação e dei para o meu esposo o telefone e ela começou a falar, olha, estamos aqui, tal, seu filho, mais um sofreu acidente, vem pra cá. Chegamos no local, há 2 minutos, meu marido entrou em ruas contramão, a gente fez, meu Deus, foi uma loucura. Nós chegamos lá, o Lucas estava ainda no chão, tá? Com uma poça de sangue enorme, né? Saindo sangue pro nariz, pra boca, pro ouvido, já desacordado, com a perna direita, tá? Com a perna direita toda dilacerada, porque foi raspando através do muro. E quando eu vi aquilo, eu não, sabe, para mim não tinha mais, já tinha várias pessoas no local, coisa rápida, já juntou, aglomerou. Ali eu não vi ninguém, né? Eu estava com um chinelo assim, um chinelinho, estava uma noite de calor, né? Eu joguei meu chinelo, nem sei onde foi parar meu chinelo, e fui correndo ao encontro do meu filho. E quando eu vi meu filho naquela situação,
O meu filho, de 18 anos de idade, um filho maravilhoso, estudando, trabalhando, estava com o sonho dele. Naquela situação, eu que sou filha única, quis ter meus filhos, eu quis, entendeu? Ter um casamento, eu tenho 28 anos de casado. Então eu quis ter uma família, sabe? Uma família tradicional. E quando eu vi meu filho daquela maneira, eu não coloquei, não mexi, né? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. E ali eu abracei o meu filho e eu falei para Deus: Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos nesse momento, prostrada no chão com a testa no pó. Eu falei assim: Senhor, eu entrego meu filho nas tuas mãos nesse momento e afasta o anjo da morte. Agora, Senhor, daqui, tira o anjo da morte de perto do meu filho. Eu entrego nas tuas mãos. Ele não é meu, ele é seu. O Senhor me deu emprestado. Pois então eu entrego nas tuas mãos. E o Senhor só afasta. Senhor, afasta esse anjo da morte daqui. E de repente já chegou o SAMU, foi muito rápido. O SAMU veio o primeiro SAMU. Esse SAMU, eles chegaram, viram as situações do Lucas e mandaram chamar o segundo SAMU com o Dr. Evandro. O Dr. Evandro, maravilhoso, um médico, meu Deus, um anjo de Deus na vida do Lucas naquele momento. Meu filho ali, sem vida já, gente, sem vida praticamente, sabe? Sem expectativa ali no momento. Dr. Evandro foi e entubou ele no local para ele chegar para o hospital. Chegando no hospital, ele foi para a parte ali dos primeiros socorros, né? A parte ali da... Como que chama, gente? Ali aonde entra os primeiros... Emergência. Ali foi feito todos os exames, foi aquela correria, né? Quem estava naquela noite era a equipe do Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, esqueci o sobrenome dele, mas ele é chefe da equipe do SUDES, a parte de operações de barriga, né? A equipe dele com o Dr. Evandro. E aí eles já fizeram toda a mobilização, já foram tirando... E o meu filho ali sem vida, já foram fazendo vários exames. E nessa, gente, me desculpa meu nervoso. Imagina. Porque a sensação de trazer isso de volta e contar isso para vocês é muito doloroso para mim. Mas você está confortável, sem problema? Tô confortável. É emoção mesmo, viu? Né? É tá bom. emoção, Sem mas problema. hoje, graças a Deus, eu já consigo falar mais um pouco. Sim. E ali, o doutor Marcelo mandou chamar o pai e a mãe. Eu e o meu marido entramos numa sala e o doutor Marcelo falou: olha, mãe, além do Lucas estar fazendo os exames agora do cérebro, da cabeça, nós já fizemos uma tomografia e vimos que o Lucas está com sangramento interno. E é no fígado. O Lucas vai ter que entrar agora, nesse momento, para uma sala de cirurgia. Senão o Lucas não vai aguentar. Ele já está muito fraco, né? Vamos ter que tentar. E foram muitas emoções nessa história do Lucas. Porque eu creio muito em Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Ele é a base de tudo. Tenha Deus como base. Tenha Deus como o entregar da sua vida, das coisas para Ele. Porque senão, a gente não aguenta a pressão das coisas, e principalmente nessa situação. Ali, eu peguei na mão do Dr. Marcelo e do Dr. Evandro. Os dois iam operar meu filho. Eu peguei na mão deles, hoje eu tenho uma grande amizade com eles, tá? Nossa, a gente tem uma amizade muito grande. Sim. Eu peguei na mão deles, abracei os dois e falei: eu tô entregando a vida do meu filho na mão de vocês. Façam o melhor, traga meu filho de volta. Né? Aí eles abaixaram a cabeça, eu falei: vamos fazer o melhor. E se seguraram ali, eu abracei eles e falei assim: Senhor Jesus, vá com eles
e coloque, né, os anjos na mão desses médicos para operar meu filho. E nessa já foi a correria, o Lucas já estava no centro cirúrgico. Nessa conversa, eles já tinham subido o Lucas para o centro cirúrgico. O que eu acho que é importante, Marcão, Fernando, inclusão passa pelo milagre. Sim. Porque, assim, quando a gente vê, né, essa fala da Thaís, a gente pode ver, ela tá falando usando a voz do coração. E, assim, muitas vezes, para todos os laudos médicos, Não. já era, sabe? Então, eu acho muito bacana quando a Thaís chega para poder compartilhar essa história dela, porque quantas e quantas mães não estão ali em casa Lutando, né? e receberam um diagnóstico do filho e, peraí, mas será que é isso mesmo? E aí, no caso... E aí, o Lucas foi para a sala de cirurgia. Depois de 4, 5 horas de cirurgia, o doutor Marcelo, eu vejo meu filho entrar para a UTI, que é no mesmo corredor, e o doutor Marcelo me chama, pega na minha mãe e fala: mãe, o Lucas bateu o fígado na pancada, né, na queda, porém o fígado sangrou, mas ele não dilacerou, ele não aconteceu nada. Nós fizemos toda a limpeza, não tem mais nada em outros órgãos. Aqui nós já fizemos o 100%, deu tudo certo. Agora, ora para o centro, na UTI, com a parte do cérebro do Lucas, né? Aí foi... Lucas teve, como eu falei, o traumatismo craniano encefálico gravíssimo, subdural dos dois lados, direito e esquerdo, com líquido dos dois lados, e axonal difusa, que é o mais difícil. O que é a axonal difusa? É como se fosse o cérebro chacoalhando, e ele, na parte, o lado esquerdo dele, se vocês verem a tomografia do Lucas, foi extensa, foi muito extensa ali a lesão. Aí ele ficou 35 dias na primeira internação, foram três internações muito graves. Na primeira ele ficou 35 dias e foram passando os dias e o Lucas, eles fazendo tudo que podiam com o Lucas, e o Lucas já em coma. E passando aí lá para os 25 dias, o médico, olha, vamos começar a tirar as drogas, o Lucas precisa voltar, o Lucas precisa acordar. E eles foram tirando as drogas, foram tirando tudo e nada do Lucas voltar. E ali eu e o pai orando todos os dias, eu pedindo para Jesus, para os anjos, dá a mão pro meu filho, traz ele de volta. Filho, volta, a mãe tá aqui te esperando. Volta, filho, eu quero cuidar de você. O pai quer cuidar de você, a família quer cuidar de você. Volta, filha, onde você estiver, você tá me ouvindo? Volta. Senhor Jesus, anjos, põe a mão, dá a mão para ele, traga, que ele, acho que ele perdeu, ele não sabe voltar. Traz ele, né, para nós. E ali nós orávamos o Salmo 91 e orávamos e falávamos com ele e nada. Passando 30 dias, o Dr. Bittencourt, que é o chefe do SUDES, né, hoje também uma pessoa que é muito conhecida nossa, que ele se surpreendeu muito com o caso do Lucas, por ter sido uma tentativa de assalto, um rapaz de 18 anos, né? Foi muito, assim, foi muito comentado no SUDES, foi, né, muito forte. Ele chegou para mim e pro pai e falou assim, olha, o Lucas está entrando no protocolo de 48 horas. Isso é um resumo, tá, gente? Sim. Um resumo. Sim. Tem muita coisa para falar. Se fosse falar, acho que nós ficávamos aqui umas 3 horas falando. O Lucas está no protocolo de 48 horas. Nós fizemos tudo pro Lucas. Ele não volta. Ele não quer voltar, mãe. Eu olhei para ele, eu falei assim, eu respeito como um profissional. Mas eu não aceito. Eu não aceito, em nome de Jesus, eu não aceito. Porque, meu Deus, ele é maior que tudo e meu filho vai voltar. Eu não aceito que desliguem nada, que fazem nada, entendeu? Sem a minha permissão, eu não aceito. Mas, mãe, nós já estamos avisando. Ele entrou no protocolo. Entendi. Não tem mais o que fazer. Nós já fizemos tudo que tinha que fazer pro Lucas. Essa noite, meus amigos, foi a pior noite da minha vida e do meu marido. Se alguém me visse, falavam que eu era louca. Não tem uma parte da Bíblia que falam que
Davi, né, ele se rasgava, foi isso que eu fiz. Eu se rasguei para Deus. Eu me jogava no chão, eu me batia de uma parede na outra, eu gritava: Senhor, traz meu filho de volta para nós. Nós precisamos do meu filho, o Senhor me deu. O Senhor tem promessa na vida dele. Traz o meu filho. E assim, gente, foi a noite inteira nesse clamor para Deus. Nessa luta com Deus. Aí no outro dia nós fomos para visita e nós teríamos a resposta já, mais ou menos, né? Foi aonde meu marido entrou, eu não entrei. Eu falei assim, eu não quero ouvir. Entra você, que eles vão me chamar, né? Eles vão me chamar. Ele entrando, a enfermeira do Lucas, que cuidou do Lucas desde o início lá, a Márcia, uma enfermeira maravilhosa, ela já olhou pro pai e falou assim, tem surpresa de Deus para vocês. O Lucas abriu o olho. E o pai já ligou o celular, começou a fazer ao vivo para mim, sobe porque tem coisas boas para você aqui. Deus agiu com o nosso filho, Deus deu uma oportunidade para ele. Ele abriu os olhos, daí eu comecei a gritar, e daí, até a liberação para me subir foi uns 20 minutos, naquela ansiedade toda. Eu subi, ele não abriu os olhos totalmente, mas ele abriu um pouquinho. E quando eu entrei, abri assim, sabe? Ele não abriu, não abre, não consegue, né? Mas ele deu o sinal que os médicos precisavam. Aí eu olhei pro Dr. Bittencourt, o Dr. Bittencourt fez assim. E olhou para baixo. E ali, meus amigos, começou a luta do Lucas. Lucas, depois dali, foi para a parte de baixo na semi-UTI, porque ali já não tinha mais nada para ele. Foi para a semi-UTI. Na semi-UTI, ali foi uma luta, porque o Lucas voltou, mas porém em coma vigil. O Lucas não tinha noção de espaço, de tempo, pessoas, e até mesmo não enxergava. Ele teve um problema no olho direito devido ao esse coma vigil, porque ele não piscava, né? Dr. Fonsati, que cuidou do Lucas em casa, com a graça de Deus, quando ele foi para casa. E assim foi a luta do Lucas. Foram 6 meses em estado vigil, e eu saindo do hospital juntamente com meu esposo, com os médicos não dando expectativas mais de vida para o meu filho. Com os médicos falando que o Lucas seria uma pessoa vegetativa. Com os médicos falando que ele não tiraria mais a traqueostomia. Com os médicos falando que ele não tiraria mais a GTT. E que era para mim fazer de tudo para ele ter uma vida mais branda, né? Assim, com um estilo de vida melhor. Porque ele seria uma pessoa vegetativa. E naquele momento eu também não aceitei. Porque a gente não tem que aceitar. Nós, mães atípicas, naquele momento eu já comecei a entrar como mãe atípica. Sim. Né? Que para mim já era diferente, eu já não aceitei. Não aceitei de novo. E ali meu filho foi para minha casa. Antes disso, ficamos 15 dias dentro do SUDES, eu e meu esposo, para cuidar, para aprender a cuidar daquela traqueostomia, gente. Aquilo é a coisa mais horrorosa do mundo. Thaís, pontua um pouco sobre essa questão da aprendizagem sua e do seu marido. Sim. E o que as pessoas que vocês começaram a ajudar, porque isso é muito interessante. Sim. Hoje, através de tudo isso que aconteceu com o Lucas, a Thaís e o marido dela são canal de bênção e ajudam muitas pessoas com questões materiais. Sim, não é? Com insumos hospitalares e até mesmo com muitas... conversamos muito, damos muitas dicas, né? E através daí nós começamos a sentir o que é ser a mãe atípica e o que é ser a inclusão. Eu nunca aceitei que o Lucas ficasse numa cama, somente na cama, nem eu e nem o pai. O pai, sempre, desde o começo, o Lucas vai tomar banho no banheiro totalmente mole, em vigil, e nós não aceitávamos o Lucas tomar banho na cama. E ali nós fomos batalhando, o Lucas foi vindo devagar, depois de 6 meses começou a entender tudo. O médico falou, olha, a área que foi afetada foi a área da fala, Lucas nunca mais vai falar. Lucas voltou a falar no Dia das Mães, gente. Depois de 1 ano e meio em silêncio, ele começou a falar Lucas, o nome dele. E aí agora ele só não tem a voz ainda, porque ele precisa de uma fono respiratória para trabalhar o diafragma dele. E nós estamos vendo tudo isso agora, né?
que está recente, desde o Dia das Mães que ele começou a falar, mas ele repete tudo que já que você fala. Ele dá risada, ele ficou muito tempo sem dar risadas. Sem expressão. Sem expressão nenhuma. E o Lucas foi voltando e foi dando alegria, a gente foi agradecendo e dando glória a Deus, porque só Ele que pode. E o Lucas foi devagarzinho, fazendo fono, e nós com 10 meses, com a ajuda da fono, foi e tiramos a traqueostomia do Lucas. Olha. Os médicos falaram que não, né? Mas Graças quem a que Deus. dá a última palavra? É o nosso Deus, né? Independente de religião, Deus é um só. Sim. Não é verdade? Sim. Amém. Deus é um só. Para todas as religiões, é nele que nós temos que acreditar. E quem disse que ele não tirou? Tirou. Começamos a trabalhar com alimentos. Meu marido, eu tenho um trauma, que o Lucas, ele mordeu meu dedo. E quando ele mordeu meu dedo, ele estava inconsciente. Ele quase arrancou meu dedo fora. Então eu tenho muito medo de mexer na boca. Hoje não, que ele tem já o, né? Mas mesmo assim, eu tenho um pouco de medo de mexer na boca do meu campeão. E quem dá a comida, quem começou tudo, foi a fono juntamente com meu marido, né? E foram pequenas porçõezinhas com comida líquidas. E aí fomos trabalhando, devagarzinho foi aumentando. Daqui a pouco foi para pastoso, foi para um líquido mais coisa, depois para pastoso. Hoje o Lucas come comida normal. E aí, Marcão? E como eu falo para você, um dos médicos falam, você não sabe o que é poder sentir o gosto de uma comida novamente. Seu filho, ele é um vencedor. Thaís, Né? qual foi a primeira lembrança que você tem de uma pessoa que você ajudou depois que você estava vivendo tudo isso daí com o Lucas? Que você pôde ajudar a incluir alguém. Qual é a primeira lembrança que você tem? Olha, eu ajudei muito um paciente também, que também foi acidente, né? Foi acidente de bicicleta. E eu ajudei muito a mãe, a avó, que cuidava dele, com muitas forças de palavras e orando e dando muita Testemunho mesmo. Né? garra e testemunho. E ajudei muito também porque esse rapaz, ele teve que fazer craniotomia. Ele tirou a parte do cérebro. O Lucas não precisou, para a glória de Deus. Ficou na berlinda durante 7 dias. Vai, não vai, vai, não vai. Mas Deus não deixou, com a glória de Deus, né? E Deus não deixou, mas esse rapaz, ele tinha. E ele emagreceu muito, 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 muito mesmo. Ele estava muito desnutrido. E a avó, ela dava a comida feita em casa, que é artesanal, né? E a comida artesanal, ela não é específica para um paciente acamado. Isso qualquer nutricionista pode te dizer e explicar melhor para vocês. Tem as dietas programadas com qualquer tipo de vitaminas e até mesmo aquelas que o paciente não pode tomar leite, né, que seja lactose, elas são todas preparadas. E eu ajudei muito esse rapaz com adquirindo Sim. o alimento Isso. e com... Por quê? Porque o Lucas ganhou muita coisa. Deus prosperou tanto o Lucas, que o Lucas, ele ganhou caixas e caixas de dietas, caixas e caixas de insumos hospitalares, que eu fiz do meu quarto um almoxarifado hospitalar. E aí, porque minha casa é sobrado e o Lucas fica embaixo, não consegue subir escada ainda. Então, quer dizer, a parte de cima praticamente, né? Eu acho que até falando essa questão do sobrado, porque o tempo está correndo aqui também, Thaís, e a gente precisa de mais tempo para conversar. Tá A Thaís, Fernando, ela é formada em Direito também. E na semana passada eu fiz uma visita para ela e ela falou do sonho, que é o quê que a gente vai trabalhar, se Deus quiser, para colocar lá? Minha casa, como eu falei, ela é um sobrado, né? E o quarto do Lucas fica em cima, o meu quarto fica em cima. E é uma escada bem elevada, né? Então, nós não conseguimos ainda, porque tem 2 anos de tudo isso que aconteceu. Nós já gastamos muito, com muita ajuda, com vaquinhas, com rifas, sabe? Gastamos
A família ajudou demais. Meu Deus, a minha família foi muito unida. Então, nós gastamos demais. E o Lucas, para subir, ele precisa de um elevador de cadeiras de rodas, né? E eu Sim. falei pro Johnny sobre isso, né? Plataforma é um sonho elevatória, pra né? nós. Para ele ter essa inclusão dentro da minha Agora a gente casa, já tem um né, gente? arquiteto para poder É, olhar arquiteto. se o negócio tá legal, não, Marcão? Precisando de projeto, eu estou à disposição lá. mesmo. Eu estou à Legal. disposição Já mesmo. tem até um lugarzinho, não tem? Porque meu então. marido tem tipo de um mezanino e é aberto já que sai no meu quarto. Então, assim, tá muito fácil para fazer, mas porém é 20 mil reais, né? Mais ou menos. Aí tem que Tem fazer. alguma vaquinha virtual em andamento que a Tem, gente pode mas divulgar? essa vaquinha está no Instagram do Lucas, né? Porém, a vaquinha não teve tanto sucesso. Sabe? Foi mais o boca a boca, sabe? Sei. Assim, ali ó, uma campanha que uma amiga muito assim, próxima da minha cunhada, né? Fez para o Lucas, Acorda Lucas, então a gente teve muitas doações de insumos, fraldas, tudo, e valores também, foi o que a gente conseguiu, porque foi tudo particular. Lucas não tinha plano médico, nós não tínhamos, então foi tudo e é muito caro uma reabilitação. Hoje o Lucas a reabilitação dele está em andamento, né? Ele faz em casa também, já passou por alguns lugares e tá muito grande, graças a Deus, a reabilitação dele. E agora a gente vai entrar um pouquinho, eu sei que o tempo já está curto, mas eu vou entrar na questão da socialização, né? Que é a parte Sim, da inclusão dele, porque ele já está numa fase aonde eu consigo sair com ele. E aí eu encontro, como uma mãe atípica, de primeira viagem, estou encontrando muitas coisas que meu realmente, Deus, a cidade não é realmente preparada não é mesmo, né? preparada, A cidade não é. né? Então, assim, O Brasil realmente está muito atrasado nisso. Muito quando a atrasado. equipe do Johnny, eles me falaram comigo, a Alessandra, que ela me constatou e falou comigo sobre, meu Deus, eu me maravilhei. Porque nós temos que lutar. As mães atípicas têm que se unir. Elas não podem ser caladas. Muitas são caladas, muitos por tristeza, gente. Sofrimento. Insensibilidade de pessoas também, né? Muito Sim, grande, né? as pessoas não respeitam o portador, o PCD, muitas vezes. Não tem o carinho de olhar, passam reto, sabe? Parece que é invisível. Mas só uma pergunta, o Lucas está desenvolvendo, né? Agora, Sim. hoje ele não anda, não mexe os Ainda não. membros, não. Mexe tudo já. Ah, já mexe tudo. Depois você olha o Instagram dele. Tá. O Lucas já fica de pé, vai operar os pés agora em Olha, dezembro. Fala Por pra quê? gente, Tá. fala Sim. pra gente o Instagram. Instagram dele. Lucas _milagre _oficial. Nós temos 73.900 Lucas _milagre oficial. isso, seguidores aonde eles amam o Lucas de paixão. Amam mesmo. E a Thaís e o marido dela desenvolveram equipamentos lá. Meu pro marido Lucas. é assim, uma pessoa, um MacGyver, sabe? Que ele trabalha com tudo, pintura elétrica, ele é profissional na parte de elétrica. E ele viu o desenvolver do Lucas e ele fez um aparelho, né? Ainda está em andamento esse aparelho, ele está terminando ainda esse aparelho, mas o Lucas já faz muito fisioterapia nele, porque o Lucas faz fisioterapia domiciliar todos os dias. A gente Certo. costeia e aonde ele fez esse equipamento que, meu Deus do céu, pode ajudar tanta gente. Eu preciso Patentear isso aí. Quase um exoesqueleto. Olha, Fala com o Marcão aí já, o Marcão pode ajudar nisso daí. Isso, precisa porque é muito acessível, assim, em questão para trabalhar muitos exercícios com o PCD, né? Não só o Lucas, que é que tem o traumatismo craniano e que é muito mais difícil a reabilitação, né? É muito mais, porque mexe com o cérebro total, né? Sim. Perde tudo, às vezes perde visão, audição, perde tudo. É só Deus mesmo. E é isso, gente. Essa é a história do meu campeão. Obrigado. Muito resumido, viu? Nossa, mas a Temos- emoção foi lá em cima. Foi muito resumido. Temos milagre mesmo. muitas Muito bom. coisas, muitos milagres. Uma Mas história assim- edificante. E assim, a fala da Thaís é muito bacana, porque ela, além de sensibilizar a gente, ela traz verdade.
E muitas vezes quando... Pô, mas não precisa fazer a rampa aqui, não, faz de qualquer jeito. É. Enquanto é distante, Exato, exato. é de qualquer jeito. Mas a hora que tá perto, então por isso que é muito importante. É muito E quando importante. eu falei isso, existe realmente uma norma brasileira, inclusive, Sim. isso aí, né? Sim. Pra E fazer temos que todas ter Justamente para não ter inclusão. sufoco, né? Para poder... E assim, tenta abranger também todas as deficiências, seja visual, auditiva Sim. e também Em todas as visualmente, né? áreas. Mas assim, a gente agradece, né, Thaís, a oportunidade que vocês estão Obrigada, dando pra gente poder falar sobre esse tema, porque é um tema que muitas vezes o pessoal deixa de lado, né? As pessoas não querem falar sobre, Não, aqui não sobre tem. inclusão. Aqui o pode microfone, tudo. aqui o Pode microfone o que tá vier. aberto. Aqui a inclusão ela é muito importante. Ela não é só, né, no âmbito político, ela é o amor. Verdade. É o amor ao próximo. É verdade. São seres humanos que estão lutando para ter uma vida. Então precisamos ter Precisamos já ter esse olhar mesmo, né? um olhar diferente, que é o olhar do amor, que hoje o mundo tá tão difícil, Tá. né? Eu agora te... O mundo isso tá é- tão difícil, o mundo não A olha, gente as perdeu pessoas... mesmo esse... Isso. Alguma coisa aconteceu, né? Sim. Não Não, vou querer não pontuar tem aqui a muita data, né? sensibilidade, Mas- as pessoas não querem saber do problema do outro. Muitas pessoas, não digo todas, tá? Sim. Não generalizo, É, né? não- a gente não pode colocar isso como todo mundo, né? Mas só Não, que não. assim, mas parece que aumentou isso. Mas é a minoria, infelizmente, e nós precisamos da maioria e principalmente das pessoas que estão dentro do poder. Precisa ter. Sim. Precisa. Nós temos que ter. Mogi tem que ter. Mogi precisa. Sabe? Nós, mães atípicas, estamos assim, com a fala assim, já gritando. Precisamos de ajuda. Porque um ponto que é só para a gente finalizar, a Lê uma vez colocou muito bem, né? Não é só fazer projetos, a gente precisa levar projetos. Então, ontem mesmo, hoje falando com a Thaís por telefone, né? Por que a gente não tem uma central de atendimento online de psicologia? Mas isso vai ser uma coisa que a gente vai abrir uma outra frente, porque, por exemplo, a Thaís ela não pode sair de casa e deixar o filho dela lá sozinho. Ela fica ali também para esses cuidados. E por que a gente Por que não tem fazer isso? remoto, né? Mas, ó, Marcão, Fernando... A gente que Thaís, agradece. A gente agradece. A gente sabe que o tempo Nossa, é é curto, mas curto, ficou nós só curto estamos demais. começando. Só estamos começando, né, Não, Mas Thaís? agradeço. A gente Começando. agradece. Vamos marcar de novo, né, Thaís? Eu tenho muita coisa para falar sobre a Vamos marcar. inclusão, Vamos marcar de sobre as novo. pessoas que necessitam da nossa ajuda, Sim. que tiveram a chance de ficar vivas. Por Deus, porque só Ele que dá. E por que não a gente ter esse olhar diferente? Verdade. Não, a gente não pode fechar os olhos para isso. Chega. Chega. Isso aí. Não é, Johnny? Muito bom. Muito bom. Isso aí, gente. Ó, Deixa os obrigado, viu, meninos gente? fecharem. Obrigado. 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 Valeu, galera. Valeu, muito galera bom, que acompanhou aí online também. Hoje o papo foi Tamo junto. sensacional. Eu que agradeço Nós também. agradecemos demais. Então, Lucas Milagre oficial. Isso. Eu marquei vocês no, Marcou, nosso, né? no nosso Instagram. Legal. E o Mundo Azul Mundo Azul. Teia. Teia. Mundo Isso. Azul Teia tá lá também. lá também. E quem quiser ajudar, quem quiser, embora a primeira vaquinha não teve a adesão, mas quem quiser ajudar, tem uma vaquinha virtual para Tá fazer? lá, está no, Se entrar no bio do Lucas. Tá na bio do... Isso. Tá. E também tem Legal. o Pix, que pode estar ajudando o Lucas também. Tá lá como também. poder estar lá também. Legal. Tá. O Lucas, ele, com a graça de Deus, todos veem tudo que ele faz. Toda ajuda que a gente recebe, Bacana. a gente é transparente para as pessoas certo. Show no de meu bola. Instagram. Importante também. E isso é muito importante. Isso é importante. Então, Né? gente, vocês que assistiram, envolva-se, entra lá, acessa os perfis do Instagram para saber mais, conheça. O seu Instagram, Johnny, você não falou aqui? O meu Instagram é Johnny da Inclusão. Johnny da Inclusão. E- Johnny da Inclusão é um Johnny amigo da da gente Inclusão. aqui. E ele é um cara muito envolvido, um cara sério. Conheço ele há muitos anos, o trabalho dele é sério. E dá para ver nos olhos, aquele Sim. brilho dos olhos, ele trazendo vocês aqui para bater um papo com a gente. Gente, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até mais, Próxima, pessoal. até mais. Tchau, tchau. 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 Até mais.